Senhor Jesus? Os irmãos podem se sentar primeiro a palavra devocional, o Salmo 40, o versículo 1 e 2. Abram suas Bíblias no livro aos Romanos, capítulo 16. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler o 1 e o 2. Onde a palavra do Senhor diz assim: recomendo-vos, Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém os santos, e para que ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Aleluia, glória a Jesus. Estamos diante de um tema maravilhoso na qual nossa pastora passou, que diz mulher a serviço do rei. Ou seja, uma mulher está a serviço do rei, ela é uma mulher enganjada, uma mulher que trabalha, uma mulher que faz. Então, a mulher, ela presta serviço ao rei. Quero dizer para os irmãos que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre Febe. Para mim não era muito conhecida, né? Conheci várias mulheres da Bíblia, mas nunca eu entrei em conhecer a mulher para o rei. E nós podemos ver que aqui, aleluia, glória a Jesus, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua última carta aos Romanos, que é o capítulo 16, aleluia, o apóstolo Paulo, ele começa fazendo várias recomendações. Aleluia, o apóstolo Paulo começa a fazer, aleluia, várias saudações e votos também. E ele começa a mulher chamada Febe, uma mulher, aleluia, para muitos conhecida, outros não conhecida, mas que fazia um papel muito importante aqui para a vida de Paulo. E a palavra diz que Febe, aleluia, ela servia, né, como diz aqui na igreja de Cencreia, aleluia, pode-se dizer também que era uma diaconisa, aleluia, da casa do Senhor, aleluia, ela trabalhava em prol do serviço do rei. E Paulo começa, aleluia, a carta, aleluia, de aos Romanos, no capítulo 16, lembrando, aleluia, dos feitos de Febe. Ele diz que, da mesma forma, aleluia, glória a Jesus, que Febe, como Paulo chegou ali na cidade de Coríntios, né? Aleluia, Febe estava ali, aleluia, Febe abriu as portas para Paulo, recebeu Paulo, deu moradia para Paulo, ajudou Paulo ali. Agora Febe, aleluia, estava com uma missão, aleluia, de levar, aleluia, uma carta, aleluia, para a igreja de Roma. E aí Paulo agora descreve aí naquela carta para que os irmãos que estavam em Roma a recebessem, aleluia, Febe, como Febe havia recebido ele, com amor, com carinho, com gratidão, aleluia, que prestasse a ela, aleluia, tudo aquilo que ela necessitava ali naquela cidade. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que Paulo, aleluia, começa a descrever Febe, uma mulher, aleluia, de fervor, uma mulher que trabalha, aleluia, uma mulher que não negava, aleluia, o serviço, aleluia, em prol, aleluia, da casa do Senhor. E ele continua a escrever como uma mulher benfeitora, uma mulher, aleluia, hospitaleira, que serve os irmãos na fé. Febe, irmãos, era uma mulher proeminente, ou seja, uma mulher que se destacou pelo serviço que ela prestava. Por isso que Paulo, aleluia, fez essa forte recomendação, aleluia, sobre a vida de Febe. Era uma mulher que prestava, uma mulher prestativa, aleluia. E o Senhor palestrando comigo em casa, né? E a gente, Deus que faz, né? Vai falando conosco, vai falando no nosso coração. E Deus, aleluia, eu quero entrar aqui, Deus deu uma palavra para mim sobre recomendação, aleluia. E como ele veio recomendando Febe, aleluia, aí Deus colocou
Ele age, aleluia, uma pessoa que ela é recomendável, que ela tem caráter, ela age de forma ética, mesmo em situações difíceis, e inspira confiança através de suas ações e através das suas palavras. Olhando para nós, aleluia, nesta noite, como alguém recomendaria eu e você? Analisando a nós mesmos, como alguém recomendaria a mim e a você nesta noite? É forte? Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar como alguém tem recomendado a você? Aleluia! A palavra do Senhor diz que o Senhor, palestrando comigo na minha casa, diz que recomendações abrem portas e recomendações também fecham portas. O apóstolo Paulo, ele faz várias recomendações à Febe, porque, como eu falei, ela era uma mulher proeminente, era uma mulher ativa, estava atenta à necessidade da igreja e também estava atenta à necessidade dos irmãos. Mas hoje, aleluia, poderíamos ficar falando de várias recomendações, mas Deus me levou a destacar algumas recomendações. Mas para recomendarmos alguém ou alguma coisa, nós precisamos no tempo de hoje ser muito criterioso. Nós precisamos ser muito criterioso porque são poucos irmãos que você pode recomendar. Não são todos que você pode fazer essas recomendações. Porque, aleluia, imagina se Febe não fosse uma mulher íntegra. Imagine, aleluia, se Febe não fosse uma mulher confiável. Imagina se Febe não tivesse um bom caráter. Paulo certamente não a recomendaria. Porque quando você recomenda alguém, é como se você estivesse recomendando você mesmo. Porque quando nós recomendamos alguém, nós conhecemos o caráter da pessoa, nós sabemos quem a pessoa é, e nós falamos, ó, pode aceitar essa pessoa, ela é assim, ela é isso e aquilo. Então a pessoa é recomendada, então ela está levando o quê? É como se fosse na igreja, pastor. Aí alguém chama algum irmão, o irmão vai pregar aqui na igreja. Aí alguém pede, pastor, pode ser? Pastor, não pode ir, esse irmão é poderoso, esse irmão prega, ele fala da palavra, ele é da palavra. É assim que é a recomendação. Imagine, aleluia, se Febe, aleluia, não tivesse todas essas características notáveis, Paulo não a recomendaria. E é um princípio, irmãos, quando nós recomendamos alguém, é um princípio de honra que você faz a outra pessoa. Porque você vê, aleluia, e nota como a pessoa é, a qualidade da pessoa lá dentro. Então você está honrando aquela pessoa quando você recomenda ela a alguém. Você, aleluia, e estudando em casa, né, como eu falei, como alguém, aleluia, tem recomendado eu e tem recomendado você. Nós estamos falando, aleluia, que eu imagino, estudando em casa, trabalhando em casa, né, imagina alguém, né, recomendando alguém, né, uns recomendaria dessa forma. Olha só, meu amado irmão, você pode receber, eu vou dar um exemplo, aleluia, você pode receber a missionária Márcia em sua casa, aleluia, você pode confiar a ela, porque ela é uma irmã trabalhadora, ela é uma irmã confiável, aleluia, porque você precisar, aleluia, essa irmã ela vai ajudar você, porque ela é uma irmã prestativa, está pronta a lhe ajudar, não vai te deixar na mão. Mas existem outras recomendações também. Existem outras recomendações, aleluia, que as pessoas recomendam outras pessoas. As pessoas recomendam também assim. Olha só, irmão, quero te dizer que eu não recomendo essa pessoa diante de você. Por que você não recomenda essa pessoa diante de mim? Porque é uma pessoa de caráter dobre. É uma pessoa fofoqueira que não chega em todos os cantos, fala com todo mundo, e ela começa a fazer fofoca com todo mundo.
Quanto custa renunciar? As coisas boas parecem boas, mas para nós, muitas das vezes, atrapalha o propósito que Deus tem para realizar na nossa vida. Precisamos nos dedicar mais ao Senhor para termos um caráter alinhado ao de Cristo. Por isso que servir a Deus, irmãos, não tem nada a ver com que eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que alguém. Tem a ver com a excelência com que você executa o serviço ou o trabalho. Cuidado com a intenção do coração. Deus me levou ao livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, verso 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: o coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso, quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, enquadrinho o coração, eu solto rios para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Porque às vezes a intenção do coração está em fazer, em aparecer. Vamos dizer, em ser o extremismo das coisas. Aí Deus está falando para mim e para você: menos palco e mais altar. Menos palco e mais altar. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 21 e verso 25. Pode deixar separado aí na sua Bíblia, que daqui a pouco nós vamos ler. Vou fazer uma conjecturação daquilo que Deus, aí eu me sei enxergar em casa quando eu estava estudando em relação a isso. Aleluia. Presta atenção, muitos já conhecem essa passagem, mas eu vou fazer essa conjecturação para vocês entenderem como as coisas são. Né? Nós estamos, aleluia, de frente de uma batalha. Nós estamos indo agora para uma batalha. Vamos dizer aqui, está vários guerreiros atrás de nós, nos acompanhando. E nós estamos caminhando para a batalha. Só que no meio dessa batalha, o caminho é longo, tem vários obstáculos, e nós estamos caminhando por esse caminho. Daqui a pouco, nesse caminho, aleluia, o irmão cansado, com sede, muitas vezes com fome, o irmão ele cai. O irmão ele cai. Quando ele cai, existe um irmão do lado que oferece ajuda, que oferece força, que oferece água para ele. E levanta esse irmão, aleluia, que está cansado. E no meio dessa caminhada, dessa força que esse irmão deu para ele, eles continuam caminhando. No meio dessa caminhada, ele continua caminhando, mas esse irmão ele cai. O irmão caiu. Só que agora nós estamos perto da guerra. E eu não posso carregar esse irmão caído, ferido perto de mim, porque a água que ele me deu
veio até os 200. Aqui Davi, ele havia, né, ali, o povo havia saqueado, aleluia, Davi, levaram as mulheres do povo de Davi, levaram tudo. E agora Davi, ele pediu uma orientação ao Senhor: Senhor, é o momento de eu ir? É hora de eu guerrear? E o Senhor responde para ele: vai agora, o momento é agora. E Davi agora vai guerrear. Aleluia, ouve. Aleluia, Deus me deu essa configuração que eu fiz aqui com a diaconisa Cristina. E a palavra diz assim no versículo 21: e Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir Davi, os quais Deus também fez com que permanecessem junto ao ribeiro de Besor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi e para se encontrar com eles estava. E como Davi se aproximou do povo, ele se saltou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, disseram: como eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para onde partir. Então disse Davi: vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Pois quem nos atentará nesta questão? Mas como é a parte daquele que desce a batalha, também será parte daquele que esperou junto aos pertences. Eles igualmente terão, aleluia, parte. Glória a Jesus. Aí Deus falou comigo. Eu não podia deixar de anotar em casa. Deus falou assim: não é o valor do serviço, porque o serviço na casa do Pai não tem valor, tem recompensa pelo serviço prestado. Não é quanta força, aleluia, você colocou, mas foi aonde você pôde lutar, que aquele que prosseguiu, aleluia, ganhar uma batalha. Não tem nada a ver com quem ficou no meio do caminho, ou com quem chegou até o final, e sim com a unidade do corpo, com a veracidade de como você se dedicou. Será que Deus, aleluia, não viu quando você estava lá por amor ao serviço do rei? Aleluia, você enfrentando guerras fortíssimas que são travadas no secreto, onde só você e o Pai sabe. Será que Deus não viu? Será que Deus não viu você lá, aleluia, guerreando, matando urso, matando leão? Aleluia. Sim, ele viu a sua dor, ele viu o seu choro, ele viu o seu pranto, ele viu o seu grito. Aleluia. Ele viu o seu esforço, o quanto você trabalhou e o quanto você lutou. João Batista, aleluia, ele fala uma passagem que eu amo muito, que diz que eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Não é a grandeza do serviço, mas sim de como você se dedica a ele. E se hoje, amados irmãos, aleluia, da casa do Senhor, se está faltando força, porque nós olhamos para dentro de nós e muitas das vezes nos autoanalisamos de como nós éramos lá atrás e estamos de como nós estamos hoje. Lá atrás eu fazia, acontecia, era vigorosa, estava no frente da batalha, dirigia o grupo de libertação, era dirigente das irmãs. Mas agora eu digo para o Senhor que não dá mais, eu quero ficar um pouquinho sentada. Eu não consigo mais porque falta força para fazer tudo isso. Nós entendemos que não é fácil porque os baques, aleluia, glória a Jesus, de servir ao Senhor,
E muitas das vezes nós queremos desistir daquilo que Deus confiou na minha e na sua mão. E Deus está falando para mim e para você que nessa noite Ele está colocando, Ele está dando para mim e para você uma injeção de ânimo na minha e na sua vida. Uma injeção de ânimo para você, aleluia, se levantar. Uma injeção de ânimo para você fazer. Uma injeção de ânimo, aleluia, para você prestar, aleluia, os serviços ao Senhor na qual você fazia com fervor. A palavra do Senhor diz, aleluia, no livro de Salmos, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. No livro de Salmos 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que Ele me bendiga, aleluia, ao meu santo nome. Sirva ao Senhor nesta noite, porque somente aqueles que servem ao Senhor, aleluia, tem que ter coragem. Somente aqueles que servem ao Senhor, aleluia, tem que ter disposição. Aqueles que servem ao Senhor precisam viver em obediência ao Pai e obediência à casa. Fomos chamados para servir e precisamos servir com excelência. E assim eu apresento a oportunidade de